Olá, eu sou Ana Carolina Vizintin Marques e vou apresentar o trabalho intitulado Defaunação e Hábitos Alimentares da Fauna de Peixes do Baixo Rio Paranapanema, Brasil. O termo defaunação, ele tem sido utilizado para a perda de espécies e populações de comunidades ecológicas e o declínio na abundância de indivíduos em escala tanto local quanto em escala global. Então, defaunação é a perda de fauna. Esse trabalho está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, que é um rio afluente do Rio Paraná, e ele é bastante explorado por apresentar características geomorfológicas favoráveis à implantação de usinas hidrelétricas. Então, só no curso do rio principal, que é o Panema, foram implantadas 11 usinas hidrelétricas, e a área de estudo desse trabalho é o Baixo Rio Paranapanema, que é uma das regiões brasileiras mais impactadas pela degradação antrópica em ambientes aquáticos. Sendo que no Baixo Paranapanema foram instaladas 5 hidrelétricas das 11. E a construção de reservatórios em cascata, ela altera as características hidrológicas e limnológicas, mas não só os ambientes aquáticos dessa região foram alterados, mas também os ambientes terrestres pela modificação do uso do solo da região, tanto pela expansão urbana quanto pela expansão agrícola. E essas interferências, elas afetam a diversidade da estrutura da ictiofauna local, né, da fauna de peixes dessa região. Os objetivos desse trabalho foi calcular o índice de defaunação para os reservatórios do Baixo Rio Paranapanema, que são Rosana, Taquarussu, Capivara, Canoas 1 e Canoas 2, e para os grupos para os grupos funcionais, hábitos alimentares, e verificar quais foram os mais afetados. As ocorrências de espécies foi um compilado elaborado por Jardulli e colaboradores em 2020, no qual eles levantaram a ictiofauna da bacia hidrográfica do Panema, e os hábitos alimentares foram classificados de acordo com a literatura e dados do FishBase, e eles foram classificados em algívoros, perifetívoros, insetívoros, invertívoros, detritívoros, herbívoros, onívoros e piscívoros. Esse índice, então, foi calculado para os 5 reservatórios e para os grupos funcionais, sendo que ele varia de 0 a 1, sendo 0 completamente intacto e 1 completamente defaunado, e ele é baseado no índice de dissimilaridade de Bray-Curtis, com valor de importância para as espécies. É uma medida ponderada de dissimilaridade entre uma assembleia focal e uma assembleia de referência. A fórmula do índice de defaunação está sendo apresentada no slide, onde R é a assembleia de peixes de referência, F é a assembleia focal, S é o número de total de espécies, WK é o número, a importância de espécies K em termos de sua influência funcional e de defaunação, e N é a ocorrência de espécie K na referência da assembleia focal. Como resultado, então, a gente tem que o reservatório de Canoas 1 foi o mais defaunado, com 0,50, seguido do Canoas 2 com 0,47. Provavelmente por serem áreas menores e com poucos tributários de relevância, né? Enquanto que o Capivara, que é o maior reservatório em área e com mais tributários, o índice de defaunação dele foi de 0,02. O, o índice para médio de todas as espécies, né, o valor médio de defaunação encontrado para todas as espécies foi de 0,24, lembrando que esse índice varia de 0 a 1, e o grupo mais afetado pela defaunação foram os perifitívoros, com um índice de 0,63, provavelmente isso pela extensa perda da integridade dos ambientes lóticos, inclusive causado pela urbanização. E o perifítum, ele coloniza o substrato de rochas e troncos submersos e representa um importante recurso de dependência da matéria orgânica provinda de vegetação ripária, de vegetação marginal. Esse grupo ele foi representado por 5 espécies de loricarídeos de pequeno porte que habitam rios de pequena ordem e são importantes na manutenção de curtas cadeias alimentares dos rios neotropicais. E em ambientes represados,
Diversas espécies podem utilizar esse recurso alimentar de forma indireta, associados às macrófitas que colonizam, então, as margens desses reservatórios. Os outros grupos que chamam a atenção são os invertívoros, com 0,48, e os insetívoros com 0,24, 27. É, em rios, o predomínio das espécies insetívoras, eles podem estar associados à grande diversidade taxonômica e funcional desse grupo, e também à heterogeneidade espacial, que favorece a colonização de invertebrados. As mudanças ambientais, como a perda da vegetação marginal, né, da vegetação ripária, elas podem influenciar a abundância e a riqueza de invertebrados, além de contribuir para a redução desse grupo trófico. Ainda que haja intensa colonização de insetos e invertebrados aquáticos em reservatórios e que sustentem a cadeia alimentar de diversas espécies de pequeno porte e que residem as zonas marginais desses reservatórios, o represamento ele pode causar mudanças no espaço mudanças no espaço temporal dessas comunidades, e isso está associado, então, à descontinuidade dos sistemas aquáticos. Outro grupo que chama atenção, então, são dos piscívoros, que embora tenham o valor médio foi de 0,19, né, um valor baixo, mas para o reservatório de Rosana, o índice ficou acima da média, né, de 0,36, e em Itaquara-Sul também de 0,21. Esse grupo, por ele ser um topo de cadeia, ele é bastante importante e relevante, né? Normalmente ele ocorre em baixo número de espécie, e a eliminação de uma ou de poucas delas vai propagar-se ao longo da cadeia alimentar e interferindo então no controle de organismos de níveis tróficos inferiores e, consequentemente, afetar o mecanismo top-down. Então, os objetivos desse trabalho, eles foram concluídos, né? Foi possível calcular o índice de defaunação para os reservatórios e os grupos mais afetados pela defaunação foram encontrados, que foram os perifitívoros, os insetívoros e os invertívoros. Então, as alterações ambientais, elas atingem os grupos mais sensíveis às mudanças de grandes escalas, como as de pequeno porte, e que dependem de ambientes lóticos de pequena ordem. Então, para se propor ações de mitigação, de conservação ou restauração, é importante conhecer e propor essas medidas que se adequem à realidade e às características de cada reservatório. Então, esse trabalho demonstrou que cada reservatório se comportou em relação à defaunação de forma diferente. Então, é importante e necessário conhecer essas diferenças para se atribuir essas ações. Então, meu muito obrigado ao Programa de Pós-Graduação de Ciências Biológicas, à FAUEL, à CAPES, à CTG e ao LEPIB-LEACEM, pelo apoio financeiro e de execução desse trabalho. Meu muito obrigado.